Sua vida tá sem graça apenas por causa de você. Não é esperando algo novo acontecer na sua vida que vai deixar ela menos sem graça. Não é isso que vai te trazer ânimo. Sentir que a vida tá sem graça é algo que todos nós já sentimos pelo menos uma vez na vida, mas não deveria ser assim. Hoje eu vou mostrar a vocês o porquê isso acontece e como você pode sair disso. Primeiro, eu quero que vocês entendam uma história que acontece em Gênesis 4, onde Abel e Caim dão ofertas ao Senhor, mas o Senhor acaba aceitando apenas a oferta de Abel e não a de Caim. E Caim acaba se enfurecendo por causa disso. À primeira vista, parece que Deus foi injusto com Caim. Parece que ele escolheu a oferta de Abel em vez da de Caim, apenas porque ele quis, apenas porque ele preferiu. Mas não é essa a verdade que o texto quer passar. E pra gente entender isso, a gente precisa primeiro entender o que é mediocridade, que é um problema que afeta muito a nossa geração. E eles não veem problema em viver na mediocridade. Mediocridade é tecnicamente você ter a capacidade de fazer algo melhor, você ficar na média, fazer o médio, apenas porque você quis fazer o médio. É tipo viver aquela vida mediana, onde não tem evolução, não tem novidade, apenas porque você quer viver nessa vida, porque você não quer evoluir, não quer ir pro próximo nível. E esse foi o problema de Caim, porque depois Deus vai falar para Caim, se ele fizesse o bem, não é certo que ele seria aceito? Isso mostra que Caim não deu o seu melhor como Abel deu, porque no texto mostra que Abel deu o seu melhor para Deus e Caim não fez o mesmo. Caim não deu o seu melhor. Caim ficou na mediocridade. E por que a gente não pode viver na mediocridade? Por que não podemos ficar na mediocridade? E pensando de uma forma mundana, é porque isso nos traz uma vida sem graça, uma vida sem ânimo, sem novidade, aquela mesma coisa todos os dias, uma vida monótona. Mas isso não afeta apenas a vida na nossa carne, afeta também a nossa vida espiritual, porque os três estão interligados. Se a gente falha em um, a gente falha em todos os outros, que são o corpo, a alma, que é a mente, e o espírito. Por exemplo, se você come só alimento ultraprocessado, isso vai te trazer desânimo, falta de energia, falta de motivação. Isso vai afetar sua mente, né? Vai te trazer tristeza, desânimo. E afetando sua mente, também vai afetar seu espírito, porque você não vai ter ânimo para ler a Bíblia, ânimo para orar. Então a gente pode ver que um afetado afeta todos os outros. Então nós devemos ser excelentes nos três. Se lermos Êxodo, a gente vai ver que Deus queria exatamente conforme ele tinha pedido. Ele pediu para Moisés passar as instruções lá para a construção do tabernáculo. Mas ele queria exatamente conforme ele tinha passado as instruções para Moisés. Ele não queria nada fora do lugar. E a gente deve aprender com isso, porque Deus quer o melhor da gente. Ele quer exatamente o que ele pediu para a gente, o melhor. A gente não pode ficar na média, fazer as coisas de qualquer jeito. A gente deve dar o nosso melhor para Deus e por gratidão a Deus. A gente tem que acabar com esse pensamento de a gente fazer as coisas esperando receber algo em troca. Nós devemos ser mais gratos, fazer as coisas por amor, por gratidão. O maior exemplo de alguém dando o seu melhor para a gente é o próprio Deus. Ele podia ter pego um ser celestial lá qualquer, um anjo qualquer, e sacrificar para nos salvar. Mas não, ele pegou o melhor que havia no céu, que era o seu único filho primogênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Então, o maior exemplo disso é Deus. O maior exemplo de alguém dando o seu melhor e não ficando na mediocridade é o próprio Deus. Ele deu o seu melhor para nos salvar, o melhor que ele tinha. Então a gente responde isso dando o nosso melhor por gratidão a ele. E até aqui eu já mostrei o porquê que a gente não pode viver na mediocridade e o que é mediocridade. Mas agora eu quero mostrar para vocês de uma forma mais prática como sair dela, como não viver na mediocridade. Primeiro, a gente tem que entender que Deus tem planos maiores pra gente. Ele quer que nós evoluamos, ele quer que a gente chegue no próximo nível. Então, Deus quer que a gente cresça. Essa é a vontade de Deus. Então, nós vamos fazer isso pela vontade de Deus. A gente precisa ter comprometimento sério e profundo com Deus. A gente precisa querer chegar no próximo nível, querer crescer mais. Porque a vida espiritual, a vida com Deus, é um processo de crescimento contínuo. Sempre vai ter algo pra gente evoluir, sempre vai ter algo pra crescer. Porque a cada dia a gente deve parecer mais com Cristo. A gente deve melhorar em alguma área para se parecer mais com Cristo. Assim a gente pode ver que nós falhamos muito, temos muitas falhas, mas a gente tenta cada dia mais ser mais parecido com Cristo. E qualquer atitude nova que você está fazendo, uma atitude boa, você já está no próximo nível. Por exemplo, se você nunca jejuou, se você não jejuava, aí você começa a jejuar, mesmo se for tirar apenas uma refeição no seu dia, aí você já está no próximo nível, você já está fazendo algo novo, algo que você não fazia antes. Então, aí depois você começa tirando 2 refeições, depois vai para algumas horas no dia, depois um dia.
Então é evoluindo, é fazendo coisas novas, é progredindo com Deus. Porque a vida espiritual tem muita coisa para crescer. É um universo infinito. Então a gente sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter algo para crescer. Basta apenas nós buscarmos. Você pode também, por exemplo, na sua vida de oração, se você ora 10 minutos, começa a orar 15, depois 20. Vai progredindo, coloca um cronômetro para ver o quanto tempo você está orando por dia. E assim a gente vai perceber que o tempo que a gente dedica a Deus é muito menos do que dedicamos às outras coisas da nossa vida. Se você lê apenas poucos versículos da Bíblia, comece a ler um capítulo, comece a ler 2. Ou se você nem lê a Bíblia, comece pelo menos a ler um versículo por dia. E vai progredindo aos poucos, porque é essa evolução que Deus quer pra gente, que nos vai trazer mudança. Então é ir progredindo aos poucos, ir progredindo um pouco a cada dia, ir pro próximo nível. Se você não fazia uma coisa e você faz agora, você evoluiu, parabéns. Deus fez a parte dele, ele deu o melhor pra gente. Agora a questão é, você está disposto a dar o seu melhor para ele? E se você tiver interesse em saber mais profundamente como alinhar sua vida a Cristo e viver completamente para ele, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.